foi ele lá para gravar. Mais uma terça do transbordo sem fim, eu tenho lá as minhas suspeitas aqui, viu, Zita Guimarães? Eu acredito que essa mulher esteja bonita desse jeito, porque é mês de abril. Mês de abril acontece isso, e quem é do mês de abril já é uma bênção, não tem como sair. Então não tem como começar um mês de transbordo sem chamar a mulher que é a protagonista do mês de abril. Então, a Maí Sauí, como você está linda? Como você está linda? Vem para cá, obrigada por estar transbordando, obrigada por ser obediente à voz do Senhor. Então, deixa Deus te usar, quero te ouvir no dia de hoje. A sala é sua, queremos aqui aprender com tudo que você tem passado aí com Jesus. Vem para cá, Maísa Sauí, na terça do transbordo de hoje. Bom dia, graça e paz. Obrigada, Mônica, pelos elogios. Realmente a gente fica muito feliz de estar aqui. Eu creio que a presença de Deus deixa tudo muito bonito, essa sala muito bonita. A gente perde o sono às 4 da manhã, o dia que vai transbordar, porque tem tantas maravilhas para contar que a gente não sabe nem por onde começar, né? Mas, começando pelo louvor, que louvor lindo! Eu teria tantos louvores para compartilhar aqui para você colocar, mas esse veio resumir. Realmente veio resumir o que a Rô compartilhou com a gente ontem e todos os nossos processos, né? Deixa Deus fazer do jeito dele, que ele faz perfeitamente, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Amair Sauí. Eu tenho muitas bênçãos para contar, já contei várias bênçãos, vários processos, mas essa hoje eu vou detalhar aqui sobre o homem do facão que quase perdeu o nariz. Mas, como Deus faz e Ele confirma, eu vou deixar um versículo aqui que faz parte, que é Filipenses 4:6. Não se preocupem com nada. Olha aí, Deus falando o tempo todo que o processo dele é Ele que faz. Mas eu vou ler aqui. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. É, Cristocidência, né? Foi que no final de janeiro nós tivemos a ceia e esse versículo foi falado. E esse versículo estava no devocional de hoje, quando Deus também falou comigo. Eu falei, Deus que confirma, pronto, não se preocupe com nada, porque eu queria um tema para esse transbordo meu aqui. E foi uma semana, no final de janeiro, uma semana de muita presença de Deus. Foi uma semana que o Sauí não estava bem, mas aí Mônica me chama para orar e eu sinto a presença de Deus na minha oração como nunca antes. Teve a ceia, a palavra, os louvores, aquele louvor que fala: Eu sou teu pai, santo para sempre. Louvores que, assim, né, deram um marco na minha vida, como todos os outros, né? Mas nos processos a gente vai assim, até tem uma trilha sonora. Deus é tão perfeito que até a trilha sonora ele prepara para os processos da nossa vida, né? E o que aconteceu? Naquele sábado nós estávamos, né, tido assim uma semana na presença de Deus, com muitas lutas, com muito quebrantamento, e nós vínhamos conversando muito sobre o que Deus estava falando aqui na sala, eu compartilhando com o Sauí, sobre as nossas palavras, sobre nós temos que mudar as atitudes, sermos melhores, porque é, o que a gente faz são sementes, não é só o que a gente fala, mas até as nossas atitudes são sementes, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós temos aí uma geração aqui em casa nos observando, e vai ficar um legado para eles, e que seja um legado para a honra e glória do nome do Senhor, né? E então nós estamos passando por muitas lutas, o último transbordo que eu fiz foi falando sobre o encerramento do ciclo no trabalho do Sauí, nós estamos em outro processo e a gente assim, e eu preciso focar muito nisso que eu vou contar hoje, porque são tantos processos que eu não posso misturar, né? Eu sou muito de misturar tudo, vou focar nisso. Naquele sábado nós estávamos podando
E tínhamos momentos de sentar ali no banco, observar um banco que muitos já puderam ver, que foi de um pinheiro que foi cortado, que ele estava assim com risco de cair aqui em casa, porque ele é muito alto, estava muito próximo da casa. Aqui venta muito, né? E nós fizemos aquele banco lindo, sentamos ali para contemplar, né? O que mesmo depois de cortado ainda é usado, e Deus ele faz tudo, ele não desperdiça nada, né? A gente aprende isso até na natureza aqui. E, e viemos conversando. E aconteceu que eu peguei um serrote, para quem não sabe, é um serrote que ele tem um cabo, uma cordinha, ele tem uma tesoura. E nós estávamos trabalhando ali, tinha hora que o cabo escapava, só que eu aqui, que adoro improvisar as coisas, se você falar, improvisa, eu adoro improvisar, às vezes eu não sei criar, mas improvisar, eu consigo fazer barraco, consigo fazer um monte de coisa com as coisas que eu tenho. É um dom que Deus me deu e ele sabe por que disso, né? O cabo escapava, eu tirava, empurrava o que tinha sobrado do cabo e deixava cair no chão, mas de longe. E fui, né, se cortando, e a gente estava assim com louvor entoando. Até Cíntia sabe aí depois de um testemunho que eu falo, quando foi uma semana de muita presença de Deus, foi Deus falando o tempo todo, trabalhando em muitas áreas, mas eu não vou entrar nesse mérito da questão, senão eu fujo da bênção do homem do facão, né? E aí nós estávamos lá e teve uma hora que nós chegamos numa parte da árvore para cortar que tinha que subir na escada. E aí eu já não consigo subir, serrar, cortar. Aí o Sauí faz isso muito bem. Eu louvo a Deus, eu olhando aquele homem ali em cima da escada. Ele sempre é ele que faz essa parte mais difícil. Eu não consigo subir, ter equilíbrio e confiar totalmente. Mas aconteceu que o cabo, né, quando ele colocou no galho, o cabo escapou, porque ele veio trazendo o galho um pouquinho para baixo para poder, né, ter firmeza na escada numa certa altura. E o cabo escapou, só que eu falei, Lu, empurra, porque está soltando. Ele, não, não, dá para eu pegar. Ele subiu mais na escada, pegou o cabo e a cordinha. Só que a hora que ele veio trazendo, o cabo escapou da mão dele e a cordinha estava fixa aqui nessa mão, trouxe o serrote para o rosto dele. Eu só vi a hora que ele bateu no alambrado e colocou a mão no rosto e falou: Meu Deus. E aí eu não quis nem ver, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, que ele colocou a mão assim, e eu falei: Vamos para o hospital, vamos para o hospital. E o louvor que eu estava o dia todo cantando é aquele: Se precisar, é só chamar, né? E se precisar, eu sou teu pai, eu sou um Deus presente. E eu falei, Senhor, aí nós entramos aqui em casa, eu fui pegando a bolsa, fechando a janela, ele foi lavar o rosto, aí ele pediu uma toalha, ele foi no espelho e viu que o nariz assim estava pendurado. Essa parte é onde para o óculos aqui para trás. E aí nós fomos para o hospital. Eu não quis nem olhar porque eu tinha que dirigir. Nunca ficou tão longe o hospital da minha casa e eu nunca dirigi tão mal. Eu mudava a marcha do carro, parecia que eu nunca tinha dirigido. Mas e o sentimento que eu fui ali, eu falava, meu Deus, eu pensava que podia ter sido eu pensava que eu podia ter evitado aquilo, que eu poderia ter falado, não, não sobe, não pega. A gente acha que está no nosso poder certos acontecimentos, só que a gente esquece que Deus ele vai trabalhar, às vezes nas nossas falhas ou nas nossas más intenções, e Deus trabalha num todo, né? E eu sei que nós chegamos no hospital, até eu fui pegar uma cadeira, o rapaz falou, ele está tão assim que não consegue descer. Eu falei, não, ele está nervoso, ele pode desmaiar pelo nervoso. Até o enfermeiro da triagem, a hora que ele olhou, ele, nossa, tá feio isso, hein? Aí a nossa carteirinha estava online, o Saul nem conseguiu lembrar a senha do celular dele para desbloquear, até que ele passou na triagem, eu fui, né, lá para fazer assim, a internação ali no hospital. Aí, quando eu saí de lá, ele já tinha sido levado para dentro e aí eu fui até o encontro dele. Ele já estava deitado e ali o pessoal olhando, perguntando o que tinha acontecido.
E eu fiquei na dúvida, será que eu trouxe ele para o hospital certo, né? Até no caminho eu falei para ele, Lu, mas se eu te levar para o Mário Gatti, porque o Mário Gatti é um hospital onde tem muitos acidentes e as pessoas, tem muito médico bom lá que faz uma reconstrução facial, né? Eu não tinha nem visto o que estava acontecendo. Ele estava com a toalha no caminho do carro, ele ia meio que pegando papel, limpando o nariz, que estava, acho que, descendo sangue por dentro. Não sangrou tanto assim, depois pelo que eu vi a toalhinha, mas eu também evitava até olhar, eu acho que eu nem enxergava muito. Aí nós estávamos lá e a hora que a gente chegou, né, que estava tendo o pronto atendimento na enfermaria, eu falei, será que eu trouxe ele para o lugar certo? E aí eu quero dizer que, por que eu estou falando isso? A gente fica com muitos questionamentos na hora, preocupados com coisas que não são importantes. E foi isso que eu aprendi. Porque essas coisas que não são tão importantes, que a gente se preocupa, Deus já está tudo no controle dele, né? Então, assim, a gente começa a aprender que nós estamos aqui para viver o processo para aprender, que Deus ele se preocupa com as pequenas coisas que a gente fica aflito. Aí eu sei que chamaram o médico clínico geral, ele falou o clínico geral e vai ter que chamar o otorrino. Aí nesse processo todo, a hora que eu sentei ali, eu fui conversar com ele, eu falei, não, Lu, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí ele falou, ó, provavelmente vai ter que ir para cirurgia. Aí ele falou para mim, Má, você viu o que eu falei na hora que aconteceu? Né, eu falei o quê? Ele falou, um pouco antes, quando você entrou para pegar água lá para nós, eu fiquei sentada no banco e eu conversei com Deus ali, porque nós tínhamos conversado de manhã, né? Ele falou, eu não quero mais falar palavrão, sabe? Falar nome feio, né? Eu não sou uma má pessoa, eu não sei, sabe? Né? Aí eu falei, às vezes a gente traz dos pais, de ouvir, às vezes quem é espanhol fala muito palavrão, de hábito, tem um gênio muito forte, né? Se expressa com, né? Assim, de uma forma, em palavras. E eu sei que ele falou, você sabe que na hora que aconteceu, eu só falei, meu Deus, me ajuda. E aí eu falei, ai, glória a Deus por isso, Lô. Eu falei, bom, então, Senhor, está trabalhando mesmo. Não foi algo de, ai, meu Deus, por que que está, né, se acontecendo essa coisa? O que que a gente está fazendo de errado? Porque eu acho que nós somos criados assim, com uma mentalidade de, se você for bonzinho, Deus vai te abençoar. Se você for desobediente, Deus vai te castigar. E às vezes, quando a gente passa por situações assim, a gente acha que está sendo castigado. E fica assim, ai, por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz? Né? E o Senhor tem me ensinado muito, e Ele tem me ensinado que inconscientemente eu passei isso para os meus filhos. E eu falo, mas isso aí também é transbordo para um outro tempo, porque Ele tem nos libertado, tem quebrado esses paradigmas que não tem castigo, porque Jesus já nos libertou, Ele já pagou o preço para que a gente possa usufruir das bênçãos que Ele tem para nós. Ele, o não dele é pedagógico, olha que bênção. E até essas lutas que a gente passa é para a gente aprender, né? Aí eu sei que o médico, lá o otorrino chegou, ele falou, não, realmente vai para a cirurgia, nós vamos internar. Aí meu marido, internar? É, né, você vai ter que ficar aqui. Ele, não, não, eu vou embora, depois que você costurar meu nariz, eu vou embora. Aí ele falou, né? Eu falei, não, Lu, você vai ficar, porque se você passa por uma cirurgia, tem um acompanhamento pós-cirúrgico, você tá bem, né? Ele, não, eu vou embora até de camisola aqui. Eu falei, ai meu Deus, se acontecer isso, eu vou ter que, né, se pedir para dar um sossega-leão nele, né? Porque eu já vi pessoas que têm, assim, essa coisa de sair do hospital, tem pânico, e quer sair depois da cirurgia e sai se você não tomar cuidado, né? Aí eu falei, não, calma. Aí eu falei, ó, nós só precisamos ver o convênio, porque mudou, se eu posso ficar com você. Ele, não, fala que eu sou velho, que eu tenho mais de 60 anos e eu preciso de acompanhante. Eu falei, meu Deus, até isso Deus está mudando nele, porque ele não parece ter 61 anos, né? Então, assim, muito conservado, mas para ele admitir isso, é só Deus que faz isso mesmo. Eu sei que eu orei ali com ele, eu falei, não, Lu, vai dar tudo certo, né? Aí eu falei, ó, só que ele tinha almoçado 2h30, era o quê? Umas 6 horas, né? Até que fosse acontecer a cirurgia,
7 horas. Eu falei, eu não sei se tem o tempo de jejum. Falei, avisa para ele, né? Avisa até que você tomou uma cervejinha na hora mais ou menos meio-dia, porque para anestesia, medicação, tem todo esse procedimento. A gente precisa saber, né? Porque às vezes, né, fica muito forte. Gente, desculpa, a Mel, ela adora vocês aqui, o estudo. E aí, eu sei que ele foi para a cirurgia. Nós oramos ali, entregamos, aí fui até o corredor, e até então ele falou, não falar para ninguém. Não fala para ninguém, amanhã, quando eles forem em casa, se eu vou estiver no hospital aqui, aí você fala que aconteceu, aí a gente conta amanhã. Eu falei, não, tudo bem. Só que a hora que eu deixei ele no centro cirúrgico, eu falei, eu preciso pedir oração. Eu falei, como tem a sogra do meu filho que está no grupo, eu falei, se eu falar no grupo pedindo oração, ela vai talvez comunicar a filha dela, vai comunicar meu filho e vão ficar apavorados. Eu falei, então vou falar para a Mônica em particular e eu vou pedir oração, porque realmente ali me bateu o desespero de ver ele muito sensível, porque ele falou, eu vou para a cirurgia, mas será que tem perigo? Eu falei, não, Lu, vai correr tudo bem. Foi aonde na oração que eu fiz, eu entreguei, e ele, né, concordou ali com a oração. E aí, a hora que eu fiquei sozinha ali no corredor, né, perto do centro cirúrgico, realmente eu fui tomada por muitos pensamentos, medo, por medo, né? Só que a gente tinha ouvido, né, falar que a gente tinha que aprender a entregar e a confiar e a descansar. Que no meio da tempestade, Jesus vem e ele acalma a tempestade. Eu sabia que Jesus estava ali comigo, estava ali no processo, estava o tempo todo, ele esteve presente o dia todo, mas quando você vê que seu querido está lá no centro cirúrgico, e ele está só, e você fica, Senhor, aumenta a fé dele, que o Senhor esteja ali, que ele tenha certeza que o Senhor está lá, e guia as mãos dos médicos. E quando eu falei isso com Mônica, eu creio que foi a oração da Mônica e de todos depois que ela pediu oração, né? E Deus veio a confirmar isso depois, que foi muito isso. Só que enquanto eu estava ali, eu creio, olha, eu falo, e eu creio que Deus estava ali trabalhando comigo, porque eu até falava, Senhor, por que que eu estou tão assim apavorada? O médico havia dito, né, que talvez precisasse de uma câmera, né, se é bem esse nome, de oxigênio, porque às vezes falta circulação e aí ele não cicatriza direito nessa parte do nariz e aí poderia necrosar. Aí ali fora, eu fiquei pensando um monte de coisa. E se não acontecer direito essa cicatrização? E se demorou? E se cortou muito? E aí se ele ficar sem nariz? E se cair? Meu Deus, ele é tão vaidoso. E aquele turbilhão de pensamentos. E eu ali, Senhor, eu sei, eu confio em Ti. Mas por que que eu estou tão agoniada? Por que que eu estou tão angustiada? Eu lembro que muitas vezes minha mãe passou por cirurgias muito maiores ali, de abrir todo o abdômen, e eu estava tão tranquila. Eu sei que eu tinha me preparado para a cirurgia da minha mãe, porque eram cirurgias eletivas, não era de urgência, né? Mas eu estava ali ansiosa, angustiada, e chorando, e clamando, e pedindo para Deus, mas entregando o tempo todo. Senhor, eu sei que o Senhor está lá. Eu sei que o Senhor vai dar uma experiência para o Sauí. Eu sei que ele vai ter uma experiência contigo. Eu sei que se de repente tiver que acontecer algo e não cicatrizar, o Senhor vai cuidar de tudo. E o Senhor vai estar, sabe, cuidando. E esse processo para ele talvez vai ser necessário, e o Senhor vai mostrar que o Senhor é Deus na vida dele. Só conserve ele vivo, Senhor. Conserve para que ele possa vir aqui mostrar o que o Senhor fez na vida dele. E tenha uma experiência contigo. E ele possa falar desse Deus vivo que faz, que é o médico dos médicos. E nesse tempo eu já tinha falado com os meus filhos, porque acabei, né, ficando tão preocupada, que eu falei, se acontecer alguma coisa na anestesia, de repente vão falar, mãe, você não falou. Tanto que eu comuniquei eles e falei, ore. Ore porque o seu pai estava bem nervoso, para ele estar tudo bem, ficar calmo, né? Porque a pressão nessa hora é muito. Mas nesse tempo todo eu falei com eles, aí teve uma hora que eu falei, eu vou falar só com o Senhor agora. Nem mais com Mônica e nem mais com os meus filhos. É só com o Senhor.
E quando eu fui entregando isso, eu vi que de repente tudo cessou. Parece que eu fiquei surda. Eu não consegui ouvir mais barulho nenhum no hospital ali. O choro cessou, a minha mente se esvaziou. E eu falei, meu Deus, o que que aconteceu comigo? Aí eu falei, o senhor está carregando no colo, né? Mas não, ele realmente tinha falado assim, agora você entregou. Mas eu não tinha entendido que tinha sido dessa maneira, essa entrega, que é assim que acontece. Aí sabe quando você fica numa paz tão grande, que eu falei assim, Senhor, está feita, né? Assim, foi consumado, sabe? Esse processo já está fechado, já está selado por ti e vai ser o que tem que ser. Aí eu fiquei ali, até fui dar uma olhada no celular, fui olhar uma série no celular, né? Descansei ao ponto de pegar uma série da Netflix e assistir ali como se eu estivesse esperando uma consulta. Aí o médico veio, ele falou, ó, já terminei. Aí eu falei, senhor, doutor, como é que foi? Aí ele falou, ó, foi super tranquilo, nós não anestesiamos ele, a gente só deu uma sedação para ele ficar tranquilo e fomos fazendo bloqueios. Ele levou 73 pontos, tinha cortado aqui, nariz e um pouco da boca. Até quando uma das vezes que eu falei com a Mônica, que ela também ficou apavorada, ela falou, Má, o milagre que foi feito, porque poderia ter caído, podia ter furado o olho, podia ter caído no pescoço. Então, assim, naquele momento de oração que eu fui ali clamando, desesperada, eu também já fui agradecendo, porque não aconteceu o pior, eu pude socorrer o nariz. Então, essa entrega toda é Deus trabalhando com a gente, né? E aí, o que aconteceu? O médico falou, ele falou, olha, vamos ver amanhã como que vai ser, eu vou deixar ele internado, porque se precisar ele já vai estar internado, um médico super cuidadoso. Aí eu falei, ai doutor, né? Aí ele falou, olha, eu sou otorrino e plástico, né, assim, facial. Aí eu falei, meu Deus, não poderia ser o médico melhor para estar aqui. Ele falou, eu ia tirar férias, mas houve uma confusão aí que não deu certo de eu tirar férias, porque se eu tivesse tirado férias, estariam os plantonistas aqui. Aí eu falei, ai, mas é Deus. Olha, doutor, muito grato pela sua vida, pela direção de Deus. Eu falei, as suas férias depois, quando você tiver, serão melhores ainda, mas eu te agradeço e eu louvo a Deus pela tua vida, porque Deus preparou o senhor para estar aqui. Amém, tal. Ele falou, olha, então ele vai para o quarto, aí você pode ficar com ele, sem problema, e aí amanhã cedo eu venho para ver o curativo. Se tiver tudo ok, a gente manda para casa. Se não, ele fica internado para a gente entrar com aquele processo, né, do oxigênio para ativar a cicatrização e não necrosar nenhuma parte do nariz. Ok, mas eu já estava. Eu falei, Senhor, como eu tinha entregue, que se acontecesse isso, Deus ia cuidar. Lógico, você fica na expectativa de vamos ver o milagre, mais milagre que Deus fez, né? E aí eu fui embora para casa para pegar as coisas, trocar, porque do jeito que a gente estava sujo, cheio de folha, de botina, olha, onde eu fiquei ali no hospital ficou tudo sujo de folhinha de galho que estava no cabelo. Eu falei, ó, eu vou embora depois que ele foi pro quarto, eu deixei ele bem, tudo. Eu falei, Lu, eu vou dar um pulinho em casa, vou pegar a roupa limpa para você, para mim também, vou tomar um banho e eu já retorno. E foi engraçado que a hora que eu retornei, olha, eu estava tão em paz que quando eu entrei no elevador assim, que eu fui chegar no, né, no andar, né, para poder retornar para o quarto dele, uma enfermeira me encontrou, até achou que eu era uma médica. Ela me cumprimentou, aí eu falei, oi, tudo bem? Aí ela falou, é a doutora Isabel, se eu não me engano? Eu falei, não. Ela, mas você parece muito. Eu falei, pode ter sido a paz que eu estava. Hoje eu consigo entender, sabe? Eu não estava com aquela angústia, né? E aí eu sei que foi muito bom, nós passamos a noite super bem, e no dia seguinte o Sauí, ele teve alta. Mas antes disso, ele falou, Má, lá no centro cirúrgico, antes do médico começar, eu falei para ele assim, mas doutor, o senhor acredita em Deus? Né, ele falou, lógico, creio em Deus, sim. Tá, então, olha, é ele que vai criar, né, assim, é que vai guiar as suas mãos aqui para fazer a cirurgia. E aí, essa entrega do Sauí, essa confiança, vocês, ele pode testificar nisso,
Porque se vocês verem a cicatriz, gente, não tem. Foi assim um cuidado que é Deus que faz tudo novo. Só Deus consegue ele deixar uma cicatriz ali muito leve para você não esquecer. Mas quem olha assim nem imagina. Nós já temos testemunhos do Sauí, da mão com a motosserra, mas esse do nariz foi assim tremendo, tremendo. A cicatrização, olha, ele fez a cirurgia no sábado, na segunda, né, no domingo ele teve alta, na segunda ele, né, e nós fomos no hospital para o médico ver, ele falou, ó, na quinta-feira eu começo a tirar os pontos. Né, não, acho que ele começou a tirar os pontos na segunda mesmo daqui, aí na quinta-feira já tinha tirado todos os pontos. Foi tremenda a cicatrização, eu falo, creio que foi nas orações dos irmãos, né, com essa fé que a gente une aí, e Deus, ele mostra que ele é Deus, e eu louvo a Deus por isso, por essa experiência, de ter esses irmãos que eu posso contar em oração. Se eu esqueci de alguma coisa a mais, é porque não era para ser falado, mas toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao nome de Deus, porque eu estou muito grata. Nós estamos em outros processos, e quando eu lembro de tudo isso que Deus já fez, me fortalece nesse processo que nós estamos passando agora. E aí fica para outra vez que eu voltar aqui. Porque, assim, dói muito. Tem hora que a gente enfraquece nesses processos, mas a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Fiquem na paz. Obrigada por essa oportunidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala essas coisas, né? Houve uma confusãozinha ali, o médico não tira férias. Eita, confusão do céu! Só o Senhor cria essas confusões que deixa a gente tonto sem nem ter resposta. Foi um grande milagre a gente ver o Senhor agindo na vida de Sauí, né? Do homem do facão, aos pouquinhos, do jeito dele, da forma perfeita de Deus. E a gente fica só de longe, né? Maravilhada com o que o senhor tem feito. Depois, Amaí, coloca lá no grupo a foto do antes e do depois, porque depois, quando essa foto veio para mim do depois, eu fiquei tentando identificar onde estava o corte, né? Porque ficou realmente numa perfeição que só o Senhor faz isso. Então, isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Muitas pessoas perguntando, eu não sabia que a mãe ia transbordar disso, mas eu queria dar uma dica para ela. Ei, fala do Sauí, né? Mas a gente fica assim, se contendo, né, gente? Senão já era. Deixa Deus falar ali. Hoje, quando eu vi que ela estava falando de Sauí, eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque a gente tem visto aqui o Senhor respondendo orações. E é assim, rápida, né? O Senhor tem o tempo dele, mas o Senhor, quando ele quer nos surpreender de certa forma, ele faz muito rápido. E eu louvo a Deus pela vida de Amaí, que é uma mulher de oração, independente das circunstâncias, do que tem passado dia após dia, que é muita coisa. Eu digo que a Amaí tem que entrar em Netflix direto para contar aqui para o Senhor, mas o Senhor, ele tem sido presente, ele está o tempo todo segurando a mão dela, a minha e a sua também. Então, obrigada, Amaí, obrigada. A gente já tem um carinho assim gigantescos, são os homens, né? Como diz Ana Maria, os pastores da sala que a gente não tem essa convivência, né? Que é Darlande, Cíntia, que é Sauí, e a gente vê tudo isso e a gente profetiza, porque a gente está num código de descansar, confiar e profetizar. Esse é o código aqui da sala do transbordo, a gente tem feito isso. Então, por mais que não seja aquele homem que você talvez não conheça nem o rosto dele, que é muito bonito com todo respeito ali da minha irmã Maí, mas é um homem que a gente ora, que a gente entrega, que a gente confia e que o Senhor tem feito as maravilhas dele. E eu fico assim tão maravilhada com o Senhor a cada dia. Eu falo, como pode o Senhor fortalecer a minha fé dia após dia através desse grupo que caímos aqui de paraquedas. Deus é bom o tempo todo. Obrigada, Maí, por compartilhar aqui conosco as maravilhas do Senhor. Ana Maria, ora conosco. Vem para cá, ora que abençoa essa família do facão, que também é família que Ana ora dia após dia. Vem para cá, Ana Maria. A Deus, aleluia, aleluia. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus, Senhor, pela vida da Maíra, pela vida do pastor Saúl, pelo milagre, Senhor, que o Senhor fez na família do facão. Pastor Saúl usa um facão. Eles moram numa fazenda e ele usa um facão o tempo todo. Ô Senhor, obrigada, porque o facão do Senhor, a espada do Senhor separa
ossos de medula e nos alinha e nos ajusta. Ó Senhor, continua. Continua nos guiando, nos levando, Deus, além de nós mesmos. Senhor, os que vão chegar, abençoa eles também. Que eles possam ouvir não só a família do pastor Sauí, da pastora Mair, mas que eles queiram, que eles desejam, que queime Espírito Santo no coração deles, os desejos de orar, de entregar, de confiar e de profetizar. Se o pastor Sauí, pastora Mair passaram, eu posso, eu consigo. A minha família é bendita no Senhor. Famílias benditas, famílias guiadas, famílias rendidas aos pés do Senhor. Oh Deus, traz essas famílias, que aonde chegar o testemunho da pastora Mair, que outras vidas possam vir e querer mais e mais de ti, querer testemunhar, o Senhor fez isso na minha vida. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, por aqueles que já têm uma cicatriz no rosto, e que se não fala, que olha, isso daqui foi um milagre de Deus, e não conta a sua história, nós não podemos saber. Gratidão, Deus, pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Congelou? Não, né? Ana está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada por você estar aqui comigo, família, nessa terça do Transbordo Sem Fim. Cria coragem aí, ó, tenha coragem, venha você transbordar na próxima terça aqui, porque esse é um projeto que o Senhor criou e homem nenhum vai parar de falar. Precisamos abrir nossa boca e continuar profetizando as maravilhas do Senhor. Amanhã é a quarta estratégia com o pastor Rogério, esteja orando pela vida dele. Um beijo no seu coração, Amaí, obrigada por tudo. Tenha uma quarta-feira cheia da presença do Senhor. Obrigada, Lila. Tamo junto e até amanhã. Daqui a pouco sobe o transbordo e você pode compartilhar com seu irmão que não esteve aqui na sala. Beijo grande, família. Obrigada por tudo.